Gente que aparenta ser amigo, mas não é. É disso que Paulo está falando. E aplicando aqui aos escravos, Paulo está falando assim: olha, trabalhe em todo o tempo. Não é só quando o dono, não é só quando o Senhor está olhando, está presente. Não é só nesse momento. E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, irmãos, aí nós entendemos que nós devemos ser quem nós somos. Não é só na presença do marido, não é só na presença da esposa, não é só na presença dos pais, não é só na presença do patrão, do chefe, não é só na frente das autoridades. Se nós somos em todo o tempo, em todo lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Se nós somos fiéis a Deus, se nós somos honestos, se nós somos responsáveis, nós devemos ser em qualquer lugar, em qualquer situação. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Se nós formos assim, se nós não colocarmos aqui o maior empecilho para sermos quem nós somos, que Paulo está colocando aqui, que é agradar as pessoas, que é fazer para que os outros vejam. Lembra lá dos fariseus que Jesus combatia a hipocrisia, que eles faziam tantas coisas para serem vistos pelos outros. Se nós conseguirmos vencer esse terrível e grande obstáculo, a gente consegue ser quem a gente deve ser. É não querer fazer as coisas simplesmente para mostrar ao outro, para agradar ao outro, para ser visto pelo outro. Não é que a gente vai se ocultar, não é que as pessoas não vão ver, não é que aquilo que a gente faz as pessoas não vão ficar sabendo. A questão é o desejo, o propósito, o objetivo. A gente deve viver a vida não com o objetivo de simplesmente as pessoas verem e se agradarem e aplaudirem e reconhecer qualquer coisa em nós. A gente tem que ser. Todo reconhecimento e tudo que agrada aos outros deve vir naturalmente. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então Paulo está dizendo aqui: servindo sempre do mesmo jeito. Não é visando agradar os homens. Irmãos, vale lembrar que não há nenhum problema agradar as pessoas. Não é agradar as pessoas no sentido de abençoar as pessoas, de fazer o bem para as pessoas. Não é isso que Paulo está falando contra. Paulo está falando contra a gente agradar as pessoas, abençoar a vida das pessoas. Não é isso que Paulo está falando, entendeu, irmãos? Não é isso que Paulo está falando. Nós podemos sim agradar o outro, fazer o bem para o outro, nós podemos sim beneficiar o outro, nós podemos sim fazer algo que vai agradar o outro, mas não é algo simplesmente para agradar. Quando Paulo está falando aqui de agradar, Paulo está falando de nós egoisticamente queremos fazer alguma coisa a fim de receber o agrado do outro. É nesse sentido. Algumas pessoas vivem em função dos outros, querem fazer o que uma pessoa aqui tem um comportamento, uma outra ali tem outro comportamento, uma aqui tem uma cara, outra pessoa ali tem outra cara. E isso afeta o caráter, a moral. E é isso que a palavra de Deus está falando que não deve ser. Se a gente não tiver duas caras, a gente vai conseguir caminhar. Quando você vê pessoas falando assim: olha, se fulano souber disso, não conta para não sei quem, não. Os filhos fazem isso. Se meu pai e minha mãe ficar sabendo disso, duas caras. Se minha mulher ficar sabendo que eu fiz isso, se minha mulher ficar sabendo, se meu marido souber, duas caras. É isso aqui que Paulo está falando. Você não está sendo quem você é. Porque se alguém não pode saber, se o marido não pode saber algo da mulher, se a mulher não pode saber algo do marido, se os pais não podem saber algo dos filhos, se o amigo não pode saber algo do outro amigo, é porque a pessoa não é quem ela é. Entendeu isso? Não é quem ela é. Então nós precisamos observar isso, e se nós observarmos esse princípio, a gente vai caminhar bem. Eu cito sempre esse exemplo aqui, que ele já me contou várias vezes, de alunos na escola que aprontam, os pais são chamados, e quando chegam lá, os pais ficam surpresos. E falam assim: mas não é esse meu filho, não é esse comportamento que a gente tem em casa, não é esse ensinamento que a gente dá. E é verdade mesmo que os pais ficam assustados, os pais ficam surpresos com a situação. Por quê? Porque esses filhos têm um comportamento em casa e na escola tem outro comportamento.
Quantos casamentos são desfeitos porque as pessoas descobrem que não conheciam quem estavam casados? Não conheciam. Há pouco tempo atrás eu conversava com uma pessoa divorciada e eu perguntei assim: quando você namorava, quando você se casou, você não percebeu os sinais, você não enxergava o comportamento da outra pessoa? Eu não entendia, não via o menor sinal. Depois que nós nos casamos é que eu pude ver, que eu pude perceber. E são várias as situações em que as pessoas se surpreendem, em que as pessoas descobrem, achavam que a pessoa era de um jeito e era de outro. É isso que a Bíblia está falando para a gente fugir, para a gente não ter. É o princípio de ser quem nós somos. E para concluir esse ponto, eu preciso destacar que ser quem nós somos não nos dá o direito de ser de qualquer jeito. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu sou quem eu sou sincero, eu não tenho duas caras, eu falo na lata, eu falo em cima, eu falo mesmo. Algumas pessoas fazem isso. Algumas pessoas, em nome da sinceridade, em nome da honestidade, falam coisas que não deveriam. Algumas pessoas falam assim: eu não tenho duas caras, eu falo mesmo, eu falo na frente, eu falo na cara. Ora, ser sincero e ser quem nós somos não nos dá o direito de sermos indelicados, não nos dá o direito de machucar as pessoas, não nos dá o direito de ferir as pessoas, não nos dá o direito de tratarmos as pessoas de qualquer forma. Aliás, como a gente tem falado sempre, como a gente ensina sempre, às vezes nós erramos porque estamos com a razão. Nós devemos ter muito cuidado. Quando nós estamos com a razão, a gente corre um risco seríssimo de nos destemperarmos e de falarmos o que não devemos e ferirmos as outras pessoas. Então, quando a gente fala de não ter duas caras, é você ter personalidade, você ter bom caráter, boa moral, e ser quem você é em todo lugar, diante de todas as pessoas. Mas isso não é indelicadeza, não é para destratar as pessoas, de maneira nenhuma. Por várias vezes a gente precisa ser delicado, sensível, a gente precisa ponderar as coisas, a gente precisa às vezes não falar algumas coisas, entendeu? Às vezes você fala assim: mas fulano merecia ouvir isso. Mas falar isso ia trazer muito mais danos do que vantagem. Então é melhor não falar. Não quer dizer que você está mentindo, não quer dizer que você não está sendo sincero, quer dizer que você está tendo cuidado, quer dizer que você está sendo prudente. E por outro lado, também não quer dizer que às vezes a gente não vai ferir as pessoas. A palavra de Deus nos diz que o amigo, para cuidar do outro, às vezes fere, às vezes mexe na ferida. Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa insensível, indelicada, ela faz por si mesma, ela faz pensando em si mesma, ela faz em tom de desabafo. Eu falo mesmo, eu falo na cara, eu falo na lata e tal. Isso tudo é um desabafo, isso tudo é pensando em si mesmo, isso tudo é se exaltando, ela não está pensando no outro. Esse falar na cara, falar na lata, não estou falando que todo mundo que diz assim está pensando dessa forma. Mas essa coisa que a pessoa fala, eu falo mesmo e tal, e ela não está pensando no outro, ela está pensando só nela. Ela está se orgulhando de ser essa pessoa que, com uma metralhadora, sai falando, sai agindo de tudo para tudo quanto é lado, e não pensa no outro. O amigo que fere é aquele que pensa no outro, é aquele que fere pensando no outro, zelando pelo outro, cuidando do outro. Ela não está pensando simplesmente em desabafar, não está se exaltando, eu falo mesmo e tal, não é isso. É pensando no outro, cuidando do outro, é limpando a ferida do outro, é para edificar a vida do outro. Quando é assim, vale. Quando a nossa intenção é cuidar do outro, quando a nossa intenção é edificar o outro, quando a intenção é abençoar o outro, às vezes pode ferir, e fere mesmo. Aí sim nós estamos fazendo isso com amor. Agora, quando a gente faz com egoísmo, nós estamos pensando em nós mesmos. O objetivo não é cuidar do outro, o objetivo é satisfazer o nosso ego. Então nós não podemos ter duas caras, nós temos que ser quem nós somos, em todo lugar,
diante de todas as pessoas. Esse é o primeiro princípio que Paulo coloca aqui para dizer aos escravos: seja quem vocês são, trabalhem, não apenas para agradar as pessoas, não apenas quando vocês estão sendo vigiados, não apenas quando vocês estão sendo vigiados, seja quem vocês são em qualquer situação, não apenas na presença das pessoas que podem cobrar vocês, não apenas na presença das pessoas que podem cobrar vocês, sejam quem vocês devem ser, na presença ou na ausência de quem quer que seja. É um princípio. Se nós seguirmos, nós teremos uma vida muito mais abençoada. O segundo princípio que Paulo coloca aqui é que Paulo diz assim: olha, e tem mais, tudo que vocês fizerem, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E aí Paulo estabelece aqui o segundo princípio. Paulo está dizendo assim: olha, não existe nada que a gente faça que não seja para Cristo. Não existe nada que a gente faça que não seja para o Senhor. Paulo está aqui colocando esse princípio que está em toda a Bíblia, está em toda a palavra do Senhor. Paulo está colocando aqui: olha só, você pode dizer assim: mas meu serviço é muito pesado, eu sou escravo, eu faço coisas que olha, tudo que você faz é para Cristo. Nós cometemos um erro enorme, eu falo nós, a humanidade e os crentes cometeram um erro terrível de fazer separação das coisas, daquilo que é sagrado e daquilo que não é sagrado, de forma que a gente passou a entender que servir ao Senhor, que servir a Cristo, está ligado às coisas da igreja. Alguém diz: o pastor está servindo ao Senhor, eu estou aqui pregando, estou servindo ao Senhor, estou com certeza servindo ao Senhor. Aí alguém que toca, que canta, vai estar servindo ao Senhor, está? Alguma coisa só ligada às práticas do culto. Algumas pessoas quiseram entender e colocar na cabeça dos crentes que servir ao Senhor é isso. Eu estou fazendo a obra de Deus. Quem está fazendo a obra de Deus? Quem está pregando, quem está cantando, quem está tocando, quem está orando, quem está evangelizando, enfim, todas as atividades ligadas à igreja. Quando na verdade a vida do crente, tudo que se faz é para Cristo. E não há qualquer distinção, não há qualquer diferença. Todo o nosso viver é para Cristo, tudo que a gente faz é para Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui: olha, todo o trabalho que você fizer, se você carrega peso, se você faz uma atividade, se você cumpre as ordens do seu Senhor, todo o trabalho que você está fazendo é para Cristo, você está servindo a Cristo. Então Paulo estabelece o princípio de que toda a nossa vida é servir a Cristo. Não importa qual seja a realidade, não importa qual seja a circunstância, não importa qual é a função nossa aqui nesse mundo, tudo que a gente faz é para servir a Cristo. Nós estamos servindo a Cristo. E se nós pudéssemos fazer uma matemática, nós diríamos assim: eu estou aqui pregando, e digamos que o Senhor tivesse lá um caderninho e ele está anotando a pontuação do nosso serviço. Eu estou aqui hoje pregando, e aí eu ganhei um ponto porque eu estou pregando. Entendeu? Eu ganhei um ponto porque eu estou aqui pregando, servindo ao Senhor. E aí? O que você fez hoje para você ganhar seu ponto? Você serviu ao Senhor hoje? Você trabalhou para o Senhor hoje? Você trabalhou para o Senhor hoje? Qual é a sua mentalidade? Você cuidou lá de casa, de sua casa hoje? Fez almoço, arrumou a casa? E aí? Valeu quantos pontos? Valeu um ponto? Vale o mesmo ponto que eu aqui? Ou não? Vale o mesmo ponto? Amanhã você vai para o seu serviço, você que trabalha. Amanhã você vai para a escola, você que estuda. E aí? Será que lá na anotação do Senhor fala assim: Marcos, amanhã você vai para o trabalho? Eu falo assim: mas estou trabalhando. Mas está servindo ao Senhor? Vai ganhar um ponto também, Marcos? Amanhã, se no caderninho de Deus, se for assim, ganha? Tem que ganhar. Ou você não trabalha para Cristo? Trabalha para Cristo. Tem que ganhar. Entendeu? Amanhã quem é dono de casa aí vai cuidar da casa, limpa a casa, faz o almoço e cuida das coisas de casa. Vai ganhar o ponto? Vai ganhar, porque ele está fazendo para Cristo. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Aí não é só quando a pessoa fala assim: estou vim aqui, cantei, fiz o louvor, Marli ganhou um ponto, né? Marli ganhou, fez o louvor hoje, serviu a Cristo no culto e tal, ganhou um ponto. Mas se você fez almoço na sua casa hoje, Marli,
foi para Cristo, pensando, estou fazendo, vivendo para a glória do Senhor, ganhou conta. A conta aqui é uma brincadeira que estou fazendo, não é só uma ilustração que estou fazendo. Só para que a gente entenda que tudo que a gente faz, todo trabalho, toda atividade nossa deve ser para Cristo. Tudo que a gente está fazendo está sendo contado diante do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Tudo que você faz para Cristo. Então é um princípio que Paulo está colocando aqui, que é estabelecido na palavra. É isso que Paulo está falando. Então assim, vocês estão trabalhando, mas todo o trabalho de vocês estão fazendo para Cristo. Apesar de vocês estarem servindo aos seus senhores terrenos, mas vocês estão fazendo para Cristo. Quando a gente entende isso, a gente entende a grandeza do que é a vida. Quando a gente entende isso, a gente entende que nós estamos servindo a Cristo em todo o tempo. Que tudo que a gente faz, a gente tem que colocar o Senhor ali, dizendo que estou fazendo para Ele, para agradar a Ele, estou fazendo, servindo a Ele. Eu sou o servo dele acima de tudo. Toda a minha vida é para Ele, estou servindo a Ele em todo o tempo. Tudo que eu faço, eu estou servindo a Cristo. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que Cristo tem que estar envolvido em toda a vida da gente. Toda a vida da gente. Cristo tem que estar envolvido. Cristo tem que estar envolvido em toda a vida da gente. Em tudo que a gente faz. Em todo momento, 24 horas por dia. Tudo que a gente faz, Cristo tem que estar envolvido. E aí, irmãos, a gente começa a entender que servir a Cristo não está ligado somente às coisas da igreja. Não é só para o pastor que prega, não é só para o irmão que canta, mas é para a pessoa que cuida da família, é para a pessoa que está trabalhando na empresa, tem o seu comércio, é a pessoa que é o aluno que estuda servindo a Cristo, trabalha servindo a Cristo, cuida da sua casa servindo a Cristo, cuida da sua vida servindo a Cristo. E aí, quando a gente entende isso, fala assim: olha, eu estou aqui fazendo umas coisas. Aí algumas pessoas falam assim: eu não sou bem recompensado, o escravo não recebia salário, eu não sou bem recompensado, não sou reconhecido, não sou muito valorizado, não tem muito retorno. Tudo isso pode ser possível na nossa realidade humana, e é mesmo. E a gente vai cuidando dessas coisas. A gente não vai acomodar, essas coisas. Não estou sendo bem recompensado, não estou sendo, está tendo muito retorno, e a gente vai cuidando disso. Mas uma coisa é certa: a gente está fazendo para Cristo, e tudo isso não passa desapercebido diante do Senhor. Então pare e pense assim: hoje você vai chegar em casa, o que você vai fazer, amanhã, no seu dia a dia, a sua semana, fala assim: estou fazendo para Cristo, estou fazendo a obra do Senhor. Toda a minha vida é uma obra do Senhor. Toda a minha vida é uma obra para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo coloca o trabalho do escravo como uma obra a Cristo, o serviço a Cristo. Aí você dá para você entender um negócio desse? Aí quer dizer que eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, sou pastor, e você está trabalhando lá no seu serviço, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. Diante do Senhor, nós estamos servindo a Ele, a mesma coisa. São funções diferentes? São trabalhos diferentes? Sim, são diferentes. Na prática aqui não é a mesma coisa eu estar pregando e você estar arrumando a sua casa, ou você estar trabalhando na sua empresa. São funções diferentes. Mas em termos de serviço para o Senhor, como o Senhor enxerga, como o Senhor vê, como o Senhor recebe, é a mesma coisa. Todos estão servindo a Ele, cada um na sua função, cada um na sua realidade. Quando a gente entende isso, a gente entende o quão maravilhoso é servir ao Senhor e o quão grandioso é esse serviço ao Senhor, quão abrangente é servir ao Senhor. Nós servimos ao Senhor em todo tempo, em todo instante, em tudo que a gente faz. Quando a gente entende esse princípio, a gente começa a
envolver Cristo nas nossas vidas. A gente começa a envolver Cristo no nosso dia a dia. Aí a gente reforça lá o primeiro, a gente não vai ter duas caras. Ontem eu conversava com o irmão e falava assim, tem coisa que a gente tem que relevar porque a gente é crente, tem coisa que a gente tem que saber lidar porque a gente é crente. É claro. Tem coisa que se não fosse crente, você já tinha brigado com o seu vizinho, com o seu parente, já tinha arrumado uma solução diferente para algumas coisas. Se você não fosse crente, mas você é crente, você não faz isso. Você é crente, você pensa diferente, você age diferente, você é crente, você sabe que você está servindo a Cristo. Você está servindo a Cristo na sua casa, no seu dia a dia, no modo como você faz, no modo como você trata as coisas, no modo como você trata as pessoas. Porque nós estamos servindo a Cristo. E aí a gente põe santidade em tudo. Põe santidade em tudo não quer dizer que nós somos santos em tudo, não é isso. É que a gente põe santidade, é que a gente quer fazer as coisas conforme os ensinamentos de Cristo. Entendeu, irmãos? Aí um vizinho te perturba e você faz o quê? Eu falo assim, eu vou acertar as contas com ele, peraí, eu vou dar o troco, eu vou pagar com a mesma moeda, eu vou chamar a polícia, eu vou botar na justiça. Aí você fala assim, como é que eu sigo a Cristo? Quais são os valores que estão envolvidos aqui? Eu estou brigando pelo quê? Por coisas materiais? Eu estou brigando pelo quê? Quais são os embates aqui mesmo? Eu estou olhando aqui com um olhar humano, terreno, carnal, ou estou olhando com um olhar cristão, um olhar de Cristo, como quem serve a Cristo? Aí eu tenho certeza que a gente avalia as coisas de um modo melhor, de um modo diferente, de um modo mais preciso, de um modo mais abençoador para nós e para os outros. Entenderam isso? E em último lugar, terceiro princípio aqui que Paulo coloca, meus irmãos, é o princípio do plantio e da colheita. Paulo fala disso em toda a palavra, e a palavra de Deus toda nos fala sobre isso. Paulo então diz assim, cientes, meus irmãos, vocês vão fazer tudo para Cristo, cientes de uma coisa. Você fala assim, mas tudo que eu faço é para Cristo, tudo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que está servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Quando Paulo diz aqui, nisso não há acepção de pessoas, ele está falando assim, tudo que você planta, você colhe, e não tem jeito de fugir disso. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. E isso não tem acepção de pessoas, ou seja, não tem jeitinho. Entendeu? Não tem jeitinho. Não tem um negócio que fala assim, a Valdemir plantou aqui uma coisa ruim, mas Valdemir é tão legal, eu vou dar um jeitinho aqui, porque é para você, Valdemir. Deus olha para você e fala assim, é para você, Valdemir, eu vou. Não tem acepção de pessoas. Não tem esse que é melhor, plantou, vai colher. É o que Paulo escreveu aos Gálatas, fala assim, tudo que o homem planta vai colher. Ninguém pode escarnecer, zombar de Deus. Querer colher o que você não plantou, querer colher diferente do que plantou, é zombar de Deus. É isso que a Bíblia diz, é zombar de Deus. E nós estamos em todo o tempo orando, buscando a Deus, não querendo as consequências das nossas ações. A gente às vezes vive como se não vivesse para o Senhor e quer colher bênçãos como se vivêssemos para o Senhor. E Paulo está dizendo assim, não há acepção de pessoas, não tem jeito, não tem jeitinho não. Não dá para quebrar o galho, não dá para, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor, minha vida e tal. Às vezes nós estamos orando, pedindo a Deus para mudar o resultado. E Deus não vai mudar o resultado, está aqui, não há acepção de pessoas. Paulo escrevendo aos Gálatas, assim, não se zomba de Deus ninguém escarnece. Aquilo que planta, colhe. Paulo escrevendo aos Gálatas diz isso. Não há como mudar o resultado. Então nós devemos prestar muita atenção, nós devemos cuidar, irmãos, nós devemos fazer o que é certo, nós devemos fazer o que é bom, nós devemos fazer o que é justo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Paulo então fala assim aos escravos, olha, tem uma coisa, tudo que vocês fizerem, vocês vão ter consequências boas e ruins. Se vocês trabalham aí, servindo a Cristo, não tendo duas caras, vocês vão colher tudo de bom, todas as bênçãos que
vieram dessa ação de vocês, tanto aqui nesse mundo como para a eternidade. Nós vamos colher as bênçãos do Senhor. Irmãos, isso é um princípio. Se nós encararmos isto, irmãos, nós nos tornamos pessoas mais responsáveis. Irmãos, uma das coisas que mais prejudica a gente é isso. Eu posso afirmar com certeza absoluta, a partir da minha vida e da vida das outras pessoas que eu conheço, é que na maioria das vezes nós estamos com problemas ou estamos em dificuldades porque nós fomos inconsequentes, porque nós não cuidamos de plantar o que nós queríamos. Nós queremos colher o que nós não plantamos. A gente simplesmente se encontra numa situação e a gente quer a bênção, quer a coisa pronta, quer a coisa abençoada, resolvida, e o problema está lá porque a gente simplesmente plantou. E quando se trata das coisas ruins, quando se trata de tragédias, não se trata da gente plantar especificamente. Basta a gente não fazer o que é certo. Basta a gente ser omisso. Entendeu? Para você fazer uma coisa boa, você tem que plantar. Mas para a coisa ruim, ela vem. Você não precisa plantar a coisa ruim necessariamente. Basta ser omisso. Basta você não ter atitude. Basta você não fazer o que é certo. Automaticamente já vai. Quando você deixa de fazer o que é bom, você já automaticamente já está fazendo o que é ruim. Quando a gente deixa de plantar o que é certo, automaticamente nós já vamos colher tragédia, injustiça. Plantamos injustiça e colhemos injustiça. Irmãos, esse é um princípio do qual nós não podemos fugir. Esse é um princípio que nós precisamos sempre observar em toda a nossa vida. O que eu estou plantando? O que eu quero colher? O que eu desejo para a minha vida? Desejar é a coisa mais fácil e simples que tem. Nós todos temos desejos. Todos nós queremos ser abençoados. A questão é: eu estou plantando, eu estou me preparando para receber essa bênção? Eu estou me colocando em condição de ser essa pessoa abençoada? De ter essa vida que eu desejo? Porque desejar é simples. Eu quero ter uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados, eu quero ter uma vida financeira abençoada, eu quero ter uma boa saúde, mas eu estou plantando isso, eu estou cuidando para isso. Ou eu simplesmente estou deixando a coisa correr solta, ou eu simplesmente estou deixando a coisa acontecer para ver o que vai dar. Se nós não pensarmos antes, se nós não formos consequentes, se nós não plantarmos, plantar é você pensar, é você ser consequente, é você se preparar, é você se prevenir, é você vigiar, é você ter as atitudes, as ações necessárias para que chegue lá na frente e você fale assim: eu tenho trabalhado nisso há muito tempo, eu tenho trabalhado nessa questão, e agora estou colhendo, agora estou sendo alvo daquilo que eu plantei. É isso. É aquilo que a gente tem falado, a gente quer duas coisas incompatíveis. Não dá para a gente ser omisso, não dá para a gente fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus e querer ao mesmo tempo ser abençoado. Não dá. Não dá, irmãos. E tantas vezes nós temos orado e nos queixado dessa realidade.